E a palavra de hoje ela é justamente sobre isso. A casa que Jesus quer entrar. Infelizmente, não são todas as casas que abrem as portas para Jesus entrar. E quando a gente fala disso, a gente fala das cidades, a gente fala das famílias, a gente fala dos lares, mas especialmente falamos do coração e da intimidade de cada pessoa. Em João capítulo 14, versículo 23, a Bíblia vai dizer assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Faremos nele uma habitação. Faremos nele a nossa casa. Então Jesus, ele deseja viver a nossa vida junto conosco. Jesus deseja fazer parte do nosso dia a dia. Jesus deseja estar junto conosco como alguém que vive na mesma casa, como alguém que compartilha os mesmos objetivos, mas também as mesmas preocupações e também os mesmos sonhos e os mesmos projetos, especialmente como alguém que conhece a nossa intimidade, conhece quem nós somos de verdade. Várias vezes na nossa sociedade, cada dia mais, nós temos duas tendências. Primeira tendência é de estar parecendo algo para a sociedade em função de um status. E esse status a gente sustenta nas redes sociais, a gente sustenta no mercado de trabalho, a gente sustenta quando a gente caminha na rua. E faz parte da tendência cultural que nós estamos vivendo, nós estarmos sendo pessoas que se preocupam com a sua imagem, se preocupam com as suas palavras, se preocupam com a sua aparência, com a sua postura, com a sua linguagem, com aquelas coisas que são publicadas nas nossas redes sociais, nos nossos relacionamentos. Porém, muitas vezes isso pode estar causando na nossa vida uma certa falta de verdade em quem nós realmente somos. Pode estar causando na nossa vida uma tendência de esconder algumas coisas que precisavam ser resolvidas, que precisavam ser trabalhadas, que estão nos machucando, que estão nos consumindo, que estão afetando pessoas ao nosso redor e que normalmente só quem mora na mesma casa conhece. Só quem está junto todos os dias, no momento da intimidade, da pressão, do dia a dia, é que conhece. E aí, eu quero trazer para você hoje essa reflexão. Será que você estaria disponível hoje para abrir a tua casa para Jesus? Se Jesus aparecesse aqui e dissesse: hoje eu quero ficar na tua casa, o que isso implica? Ao mesmo tempo que nós estamos cada vez mais demonstrando coisas na nossa sociedade para construir uma carreira, para construir relacionamentos, nós também estamos adaptando essa tendência americana e europeia na nossa cultura brasileira, de cada vez menos recebermos pessoas na nossa casa. Você lembra 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem era nascido, como era normal as pessoas visitarem umas às outras? Você lembra disso? Como era normal pessoas virem final da tarde ou no final de semana e se relacionarem, conversarem e visitarem umas às outras? Isso está igual na tua realidade ou diminuiu? Diminuiu. Nós estamos vivendo essa tendência cultural. A vida está mais corrida, são tantos atributos, o trânsito está mais difícil, as casas estão menores, as coisas estão cada vez mais com os horários que as pessoas não se combinam, os horários de trabalho são tão diferentes e cada vez menos a gente recebe pessoas na nossa casa. E receber alguém na nossa casa, eu estou falando agora literalmente na nossa casa que a gente mora, implica em causar um ambiente de receptividade. É ou não é? Se você quer receber alguém bem, o que você vai fazer? Tem que deixar a casa arrumada, tem que limpar a sujeirinha do cachorro no pátio, tem que passar um cafezinho, tem que cuidar o que está passando na televisão, tem que botar um cheirinho no banheiro, tem que correr e tirar o lixo. Por quê? Porque a gente precisa causar um ambiente de receptividade. Outra coisa que custa a gente receber alguém na nossa casa é que essa pessoa vai estar acessando um nível maior da nossa intimidade.
vai estar vendo como é que é a realidade, vai estar vendo como é que está as coisas dentro da nossa casa, vai estar sabendo, quem sabe, as coisas que nós temos na nossa geladeira, vai estar sabendo qual é a escolha que nós temos feito de programação na televisão. E a gente então tem que expor a nossa intimidade um pouquinho mais para quem vai na nossa casa. E a terceira coisa que eu destaco de receber alguém em casa, que está difícil hoje em dia na nossa cultura, é parar para dedicar tempo e atenção a uma pessoa de fora que chegou. E quando a gente agora remete essas três coisas para a nossa relação com Deus, e Jesus diz que Ele quer fazer morada em nós, será que tem alguma relação? Da mesma forma, a gente tem que se preocupar em preparar o ambiente da nossa vida para receber Jesus. Da mesma forma, a gente tem que estar ciente de dar mais acesso à intimidade, à transparência, às nossas fraquezas, ao nosso temperamento, ao nosso dia a dia para Jesus. E da mesma forma, nós também temos que estar disponíveis para dedicar tempo e atenção à presença de Jesus na nossa casa. Você já pensou você ir numa casa e está tudo bagunçado? Está tudo bagunçado. E você vai nessa casa e você puxa um assunto para conversar e todo mundo levanta da sala e te deixa falando sozinho. E você vai nessa casa e quando você entra nessa casa, a pessoa diz assim: que bom que tu veio, mas tu já vai ter que ir porque eu tenho que ir embora. Muitas vezes nós estamos fazendo isso com Jesus. E hoje eu quero falar para você como que nós devemos reagir ao desejo de Jesus de entrar na nossa casa. Você sabe para que existe esse livro aqui? Você sabe por que Deus nos deixou a sua palavra escrita e registrada? Deus deixou a Bíblia por vários propósitos, mas um dos maiores propósitos de Deus ter deixado a sua palavra é porque Ele quer habitar conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer viver conosco como um pai vive com os seus filhos. A palavra de Deus que diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos adotados como seus filhos. E o ambiente de pais e filhos acontece dentro de casa. E eu quero te mostrar agora, em outro texto bíblico, que é o último que você vai abrir comigo, Lucas capítulo 19. Como que Jesus expressou o desejo de entrar numa casa. E o que essa pessoa que recebeu Jesus fez de diferente, que nos ensina, para que nós venhamos estar aqui, não só celebrando que a igreja existe, não só celebrando que células estão estabelecidas nas casas, mas celebrando que tudo isso que temos feito tem resultado na transformação de pessoas, de famílias, de casamentos, de situações de saúde, de situações emocionais, de situações profissionais, porque a presença de Deus, ela tem o propósito de estar causando a nossa vida junto conosco e liberando a sua bênção, as suas promessas, o seu direcionamento. Vamos ver Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Achamos? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Nessa tradução do telão diz: porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, como se nenhum deles fosse pecador, né? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Então eu quero te falar hoje 3 características da casa que Jesus quer entrar. Porque infelizmente Jesus gostaria de entrar em todas as casas. Mas ele não deseja entrar em todas as casas, porque algumas casas não querem recebê-lo. Ele não está à vontade para em qualquer momento entrar em qualquer casa. Porque tem casa que está fechando a porta para ele. Tem casa que não está querendo dar atenção para ele. Tem casa que não está se preocupando em ouvi-lo. E hoje nós vamos aprender a nos tornarmos essa casa que Jesus quer entrar. Está comigo aí ou não? Primeira coisa que a gente aprende com Zaqueu. A casa que Jesus quer entrar demonstra interesse pela sua presença. A casa que Jesus quer entrar, ela, na prática, nas suas ações, no seu comportamento, ela expressa que é importante a presença de Jesus para ela. E agora imaginando tanto a tua casa, a tua família, quanto a tua vida individual, pessoal, o quanto você tem demonstrado para Jesus que é importante a presença dele estar em você. O quanto você tem se importado com a presença de Jesus. O quanto você tem feito um esforço e corrido à frente. E feito coisas, quem sabe, que talvez até outras pessoas vão se envergonhar. Talvez alguns vão te criticar. Talvez pessoas possam estar te julgando, te acusando, porque você fez isso ou aquilo para buscar a presença de Deus. O que você tem feito para demonstrar para Jesus que você precisa dele? Para chamar a atenção dele. Perceba comigo que Jesus estava junto de uma multidão. Eu creio que tinha mais pessoas do que tem aqui hoje. E aí de repente Jesus precisa escolher uma pessoa que está aqui hoje para se hospedar na sua casa. Quem Jesus escolheria? Será que ele escolheria você? O que você faria de diferente para expressar para Jesus uma sede, uma fome pela presença dele tão grande, que você está aqui durante 1h30 não é suficiente. Você quer levar ele para casa. Você quer mais da presença dele. Você quer escutar mais sobre ele. Você quer o poder dele para resolver mais coisas. Você precisa dele para viver esse momento da tua vida. Como que a gente faz para demonstrar isso? Então a casa que Jesus quer entrar demonstra interesse pela sua presença. Zaqueu não somente se contentou em ouvir falar de Jesus, ele não somente se contentou em ir num lugar que nem você veio hoje, em que um monte de gente está buscando a presença de Jesus, mas ele agora expressou algo a mais para poder chegar mais perto, para poder ver mais de perto, para poder ter acesso, para poder, quem sabe, dizer uma palavra que Jesus ouvisse pelo esforço dele. Preste atenção comigo mais uma vez, no versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia. E Zaqueu então, mesmo sendo rico, mesmo tendo uma posição de influência na sociedade, porque ele era o chefe dos publicanos, e ao mesmo tempo ele tinha várias inimizades na sociedade pela sua posição profissional, ele também tinha limitações. Mesmo sendo rico e tendo autoridade na sociedade, Zaqueu tinha limitações. E todos nós temos limitações. E a nossa maior tendência é fazer com que as nossas limitações nos impeçam de buscar a presença de Deus. É justificar com as nossas limitações que a gente não consiga avançar em fazer algo diferente para buscar a presença de Deus. Então Zaqueu, baixinho, não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Primeira coisa, diz aí comigo, ele saiu correndo. Saiu correndo. Até hoje não é normal um adulto sair correndo no meio da rua. Se você não está com roupa de alguém que vai praticar um esporte de corrida, não é normal você sair correndo no meio da rua. Eu tenho esse hábito e às vezes eu fico me imaginando que eu estou passando vergonha. Quando eu estou atrasado, eu não me importo onde é que eu estou. Pode estar no centro da cidade, eu saio correndo. E quando eu vejo, está todo mundo me olhando. Alguém deve pensar o que ele roubou, ou ele está correndo atrás de qual ladrão. Mas às vezes eu só estou um pouquinho atrasado para um compromisso. Já aconteceu várias vezes eu sair correndo no meio da rua. Mas nos dias de Jesus era mais constrangedor ainda. Uma pessoa rica nunca iria sair correndo no meio da rua.
Porque sair correndo no meio da rua é coisa de escravo ou coisa de criança. Gente com status não corre no meio da rua. Primeira coisa que Zaqueu fez para demonstrar o desejo de Jesus e a presença dele na sua vida. Segunda coisa que Zaqueu fez, ele subiu numa árvore. E não foi qualquer árvore, foi uma figueira brava, um sicômoro, está ali no versículo 3, para poder ver Jesus. E essa figueira brava era uma árvore assim que expressava uma certa desonra. Era uma árvore que o pessoal subia para colher alimento para os animais. Era uma árvore que era muito comum as crianças subirem ou os escravos subirem. E ele não só corre, mas agora ele faz algo que confronta o status social dele. E por vezes a gente está aqui na igreja, e aí o Espírito Santo fala para ti assim, te ajoelha para orar. Te ajoelha no meio dessa adoração, e tu fica olhando assim, meu Deus, se eu ajoelhar. Aí se eu sujar minhas calças. Aí se alguém olhar para mim. Antes se não sei o quê. Às vezes tu está no teu momento de busca, numa célula, e o Espírito Santo começa a constranger o teu coração, te dá vontade de chorar, e tu segura, não vou chorar. Imagina se alguém me vê chorando aqui. E assim, Jesus, quem sabe, queria liberar mais da presença dele, e a gente segura, de não demonstrar pela vergonha, de não demonstrar pelo que os outros vão pensar, de não demonstrar pelo status. Por vezes a gente está no meio de uma conversa com os amigos e alguém fala alguma coisa e o Espírito Santo diz assim, fala de mim para ele. E a gente resiste e diz, não vou falar. Vai que ele pensa mal, vai que ele acha que eu sou fanático, vai que eu não tenho uma outra resposta. Não vou falar. E aí Jesus queria liberar mais da presença sobre essa casa e não consegue, porque a gente não demonstra esse algo mais. Então Zaqueu, ele fez coisas que na limitação dele, no momento dele, naquela situação, eram coisas simples. Deixa eu perguntar para você, só Zaqueu poderia sair correndo na frente, subir numa árvore para poder chegar mais perto de Jesus? Ou qualquer um poderia fazer isso? Qualquer um poderia fazer. Aquilo que nós podemos fazer para atrair a presença de Jesus é algo que está ao nosso alcance. Só que a maioria das pessoas não faz. Então, quando nós aprendemos isso, Jesus, ele deseja que a gente demonstre o interesse pela sua presença. E como que a gente pode fazer isso na prática da nossa vida? Pela oração, pela adoração, pelos nossos momentos de busca à presença de Deus em jejum, pelos atos de fé que a gente faz, pelo remanejamento da nossa agenda em querer buscar mais da presença de Deus, ao parar para se dedicar na leitura bíblica, ao estar fazendo algo a mais que demonstre que nós queremos mais da presença de Jesus. Segunda coisa, a casa que Jesus quer entrar, reage alegremente à sua palavra. A casa que Jesus tem prazer de estar, é uma casa que recebe com alegria, com prontidão. É uma casa que recebe com obediência a sua palavra. Lembra que nós lemos lá em João capítulo 14? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, eu e o meu Pai viremos a ele e faremos morada. Quando nós aprendemos isso, se nós estamos ali recebendo Jesus na nossa casa, imagina, você recebe Jesus fisicamente na tua casa. Todas as coisas que Jesus diz, você diz, não é bem assim. Isso eu não acredito. Isso eu não quero fazer. Não, isso eu não gosto. Não, aí não, Jesus. Não, isso aí que tu falou, eu ouvi um cara no YouTube falar que não é assim, tu não sabe nada. A gente está o tempo todo fazendo isso com Jesus, na nossa vida espiritual. E isso vai esfriando o relacionamento. Isso vai afastando a gente da presença de Deus. Veja comigo, Jesus fala, no versículo 5 para Zaqueu, quero ficar hoje na tua casa, desce depressa, Zaqueu. Hoje eu vou me hospedar contigo. E olha a resposta de Zaqueu no versículo 6. Então ele desceu rapidamente. Ele desceu rapidamente. Eu tive um líder numa empresa que eu trabalhei, o diretor da empresa, que eu fui de estagiário a gerente nessa empresa. Eu passei por vários setores e aprendi muita coisa do segmento industrial. E uma das coisas que o meu chefe me ensinou foi a caminhar rápido. Eu era estagiário, sabe? Daí ele me dizia, vamos lá no outro setor. Eu pegava a prancheta,
E ele ficava louco, eu acho, mas não falava nada. Aí um dia ele já tinha mais intimidade, ele disse assim, Diego, eu vou te ensinar hoje a caminhar. E eu pensando assim, mas eu aprendi quando eu tinha 1 ano. Eu vou te ensinar a caminhar. Vem cá comigo. E ele pegou meu braço assim, é assim que a gente caminha aqui na empresa, ó. E a gente vai resolver as coisas. E depois eu ensinei vários. E às vezes Jesus diz assim, hoje eu quero ficar na tua casa, eu quero falar contigo. Hoje eu tenho um milagre para ti. Ah, tá bom, Jesus, tô indo. Tô indo lá em casa. Zaqueu, ele desceu rapidamente. Ele mostrou vontade no caminhar. Zaqueu mostrou fé no jeito de descer da árvore. Você sabe? Sabe quando a gente diz assim, levante a tua voz agora, levante as tuas mãos aos céus, vamos orar. E a gente parece aquele, tinha um desenho animado que tinha um bichinho, que é um bicho preguiça, não sei como é que é o nome daquele filme, daquele desenho animado. E aí a gente, quando recebe uma orientação dessas vezes na igreja, na célula, a gente parece aquele bichinho, né? Zootopia. Jesus. Você lembra daquele bichinho? Aí Jesus olha, o outro cara diz assim, eu quero Jesus, fala comigo Jesus. E o outro diz, Jesus. Com quem que eu vou querer me relacionar mais? Com quem que eu vou querer encher mais da minha presença? Confiar mais coisas do meu reino? Com quem reage alegremente à palavra de Jesus. Reagir com prontidão, com intensidade. Meu querido, não é teu amigo que está falando contigo. Não é qualquer um que está falando contigo. É o Senhor dos Senhores. É o teu Deus. É Ele que está falando contigo. E a gente fica retrucando, fica batendo boca, fica duvidando. Se Jesus falou, reaja rapidamente e alegremente à sua presença. E você vai ver transformação. Você vai ver milagre na tua casa. Está crendo nisso ou não? Zaqueu desceu depressa, reagiu alegremente à sua palavra. E aí ele podia ter pensado, mas a minha casa não está pronta. Mas eu deixei a pantufa na sala. Mas eu deixei bagunçado, não lavei a louça. Como é que Jesus vai entrar lá? Ele podia ter pensado, mas eu tenho feito tanta coisa errada, a minha vida não está legal. O meu passado não é bom. Eu já roubei várias pessoas, eu já cobrei indevidamente. Como que eu vou receber Jesus na minha casa? Eu não sou digno. E aí todo mundo começou a acusar Zaqueu ainda. Mas ele rapidamente disse, não, Jesus, eu te recebo. Eu te recebo com alegria. E ele, agora, ali no versículo 6, diz que ele recebeu Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus com muita alegria. Você já pensou? Tu sabe que tu está embaraçado com o pecado. Tu sabe que tu é um cobrador de impostos corrupto. Tu sabe disso. Jesus diz, hoje eu vou ir na tua casa. O que a maioria pensaria? Ai. Deu ruim. Jesus vai me fazer aqui, vai ter cobrança aqui, vai me exortar. Mas aqui eu não, ele disse, eu vou receber Jesus com alegria. E aí no versículo 7 diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Esse é um dos motivos porque Jesus não se hospedou na casa deles. Porque eles estavam querendo julgar os outros antes de olhar para si mesmo. Tira a trave do teu olho antes de querer olhar o cisco dos outros. Para de usar a tua língua para amaldiçoar as pessoas, para criticar o que todo mundo faz. Porque Jesus não se agrada disso e tira a presença dele da tua vida. Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria, não falou nada mal de ninguém. Todo mundo estava falando dele e ele não falou mal de ninguém para Jesus. Todo mundo estava criticando ele e ele não reclamou de nenhuma pessoa. Ele buscou a presença de Jesus. Terceiro lugar está no versículo 8. Diga assim comigo, a casa que Jesus quer entrar produz frutos de transformação. Se você não quiser mudança na tua casa espiritual, não convide Jesus para entrar lá. Se você não quiser que as coisas sejam ajustadas e cresçam, não convide Jesus para fazer parte da tua vida.
Porque aonde Jesus entra, as trevas vão embora, o mal se desfaz, a desordem ganha ordem, a doença se torna em saúde, a tristeza vira alegria, a ansiedade se torna em paz, a falta de propósito ganha a visão de viver. Onde Jesus entra, existe transformação. E assim tem que ser em cada uma das nossas células. Cada uma das células que está reunida, nós temos 50 células que se reúnem toda semana. Você que vai na reunião da célula, vá na reunião da célula, querendo viver transformação na tua vida, querendo ser cheio da presença de Deus, querendo obedecer a palavra de Deus que você vai conhecer um pouquinho mais naquele dia, querendo reagir com alegria, demonstrando a tua sede de buscar o poder e a presença de Deus. Quando Zaqueu recebe Jesus na casa dele, enquanto todo mundo estava reclamando de Zaqueu, Jesus chega na casa de Zaqueu e a presença de Jesus produz mudança. A presença de Jesus constrange o pecado. A presença de Jesus faz a pessoa querer mudar. Às vezes a pessoa diz assim: eu não vou para a igreja, porque lá na igreja eles vão me dizer para parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, para controlar minha vida, para não sei o quê. A presença de Jesus nos muda. A presença de Jesus nos empurra para a mudança. Porque a gente percebe que se quisermos manter a presença de Jesus, a gente precisa causar um ambiente digno para Ele. Se a gente escolher as coisas que nos afastam dEle, a presença dEle começa a ir embora. Então, quando Zaqueu recebe Jesus na casa dele, só de Jesus botar o pé na casa dele, olha o que acontece no versículo 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus não disse nada para ele. A presença de Jesus crescendo naquela casa causou pureza, causou ajuste, causou transformação, causou milagre, causou nova mentalidade, causou novos princípios. Prepare-se para ter mudanças na tua vida, se você quiser que a presença de Jesus cresça na tua casa nos próximos tempos. Prepare-se. Prepare-se para olhar para trás e ver como foram mudadas as coisas na tua realidade. A presença de Jesus não deixa nada igual. Zaqueu, ele não só se sentiu lisonjeado de receber Jesus, de oferecer, quem sabe, um jantar para Jesus, uma cama para Jesus dormir, mas ele mudou a sua vida, ele mudou o seu comportamento. Ele deixou a presença de Jesus mexer com o seu dinheiro, mexer com a sua reputação, mexer com o relacionamento com as pessoas, porque se ele fosse devolver 4 vezes mais, ele estava assumindo o quê? Que ele roubou essas pessoas. Mexer com a sua generosidade, com o seu amor ao próximo. A presença de Jesus causou transformação. Quando Jesus entra numa casa, o mal tem que sair. E a transformação faz parte do processo. E eu quero terminar com você no versículo 10. Lucas 19, 10. Vamos ler juntos? Lucas 19, 10. 2, 3 e... Lê comigo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja que Jesus não disse que ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido inclui pessoas, mas também se estende a casamentos, a vidas financeiras, a vocabulários, a emoções, a saúde. Também se estende a relacionamentos, a propósitos de vida. Tudo que estiver perdido na tua vida, quanto mais a presença de Jesus crescer, vai ser transformado e vai ser restaurado. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então a casa que Jesus quer entrar, demonstra interesse pela sua presença. A casa que Jesus quer entrar, reage alegremente à sua palavra. Pode colocar o folder de novo para mim. E a casa que Jesus quer entrar, produz frutos de transformação. Se não está tendo mudança, Jesus não está crescendo a sua presença dentro de você. Se as coisas erradas continuam erradas e você está buscando a Deus, você precisa buscar mais.
Se você recebe a palavra de Deus e fica revoltado, e fica triste, a presença de Jesus não vai crescer. Tem que mudar a atitude. Tem que reagir alegremente à sua palavra, se você quiser que a presença de Jesus cresça. Se você quiser mais da presença de Jesus, demonstre. Demonstre. Eu não sei o que mais você pode fazer. Nós estávamos buscando em Deus essa semana, e Deus nos deu uma direção de fazer 10 horas de adoração. Quem veio nas 10 horas de adoração? Faz barulho aí. Se tivesse de novo, vocês viriam de novo ou não? Sim. Então, se você não veio, venha na próxima vez. Eu sei que foi avisado de última hora, a gente teve uma direção de Deus de última hora, mas foi tão especial. Sabe por que foi especial? Porque foi algo a mais, algo novo que a gente ofereceu para Deus. E Deus recompensou a nossa busca. Olha aí a recompensa da nossa busca. Olha aí a sua presença no nosso meio. Olha esses milagres testemunhados aqui no encontro com Deus. A Graça, ela estava dizendo, mas não deu tempo dela testemunhar completamente. Ela quebrou a tíbia em 3 lugares. O osso da perna dela calcificou bem inclinado. O tornozelo dela ficou prejudicado e por isso dói tanto. E Jesus tirou toda a dor do tornozelo dela com o poder e com a presença dele. Sabe por que isso? Porque nós, e tanto a pessoa que vai no encontro, como cada um aqui, temos buscado mais da presença de Jesus. Ninguém é curandeiro aqui. Ninguém é perfeito. Mas Jesus, através de nós, faz milagres e faz transformação. Através de ti também. Lá na tua casa também. Lá na tua célula também. E dentro do teu coração também. Se assim como Zaqueu, você deseja fazer algo a mais, para que nessa nova década venha mais da presença de Jesus sobre você, eu te convido a nós termos um tempo de adoração agora.